Boa noite a todos. Muito bom saber que tem gente com sede do Espírito Santo. Ver a igreja cheia, meu coração se alegra. Meu nome é Thiago, para quem não me conhece. E sim, eu sou a voz desse vídeo. Eu sei que é difícil de acreditar porque ao vivo eu não surpreendo muito, né? Estou um pouco acima do peso. Mas a nossa voz ela pode ficar realmente muito interessante com alguns efeitos, com algumas técnicas de sonorização. E foi difícil, né, Felipe, a gente chegar nesse resultado. E obrigado para todas as pessoas que compartilharam o vídeo, que estão fazendo, inclusive, dessa noite uma noite muito especial. A igreja cheia, eu tenho certeza que o resultado disso, primeiramente, é do Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui essa noite. E também porque todos nós estivemos engajados, compartilhamos, nos envolvemos. E eu fico muito feliz de todos vocês estarem aqui do fundo do meu coração. Sabe, toda vez que a gente trabalha com série, eu preciso sempre enfatizar muito bem isso antes da gente começar. Que é importantíssimo que vocês não faltem, isso é óbvio, por isso que é uma série, a gente se aprofunda no assunto. Mas especificamente essa série sobre o Ruá, sobre o Espírito Santo de Deus, é importante que vocês não faltem, porque existe muita polêmica dentro do universo religioso cristão acerca do próprio Espírito Santo de Deus. Existe muita divisão sobre esse assunto. Então, para que você, não crie nenhuma conclusão precipitada, para que você realmente venha entender tudo aquilo que a gente está querendo ensinar na série, é importante que vocês não faltem absolutamente nenhum dia, beleza? Vocês estão comigo? Não vamos faltar, vamos vir, vamos acompanhar. E é justamente por isso, porque é um assunto tão polêmico, é justamente por isso que existe tanta divisão dentro do assunto acerca do Espírito Santo, é que eu preciso fazer algumas considerações antes da gente iniciar, tá? A primeira consideração que eu gostaria de fazer com vocês, antes de a gente entrar no tema, é a seguinte. Se nós pegássemos absolutamente todos os versículos na Bíblia, onde o Espírito Santo de Deus agiu, seja essa passagem no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, se a gente tivesse tempo para fazer isso, que de fato a gente não tem, e se a gente conseguisse compreendê-las, o que eu acho também muito difícil de que aconteça, ainda assim teríamos um conhecimento limitado acerca do Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito do Deus invisível que esteve na vida do Deus visível e disponível a todos nós, Jesus Cristo. A gente pode conhecer, a gente pode ter comunhão com Ele, a gente pode receber Ele, mas entendê-lo em sua totalidade, isso é praticamente impossível. Deus não cabe dentro da mente humana, Deus não cabe dentro da intelectualidade humana. Simplesmente quando a gente olha para Deus, a gente tem que entender que a fonte ela é inesgotável, o que torna tudo mais atraente, na minha opinião. Mas realmente quando a gente quer entender, estudar um pouco mais do Espírito Santo, a gente tem que entender isso. Olha, eu posso entender, eu posso buscar, eu posso ler sobre esse Espírito Santo, eu posso ir em várias séries sobre esse Espírito Santo, mas eu nunca vou chegar a um conhecimento total sobre esse Espírito Santo. Primeira consideração. Estamos, todo mundo ok? Pegaram essa consideração? Segunda consideração, antes da gente iniciar a nossa série. Segunda consideração que também é muito importante. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que menos recebe atenção. Muitas vezes a gente considera ele como uma força, como uma influência, e a gente se esquece que ele é igualmente Deus como o Pai e o Filho. A gente se esquece disso. A gente se esquece. E exatamente tentando compartimentar o Espírito Santo dentro da nossa mente, tentando racionalizar o Espírito Santo, é que a gente começa a cometer diversos equívocos teológicos. Por exemplo, o Ário, no século 300 depois de Cristo, ele afirmava que Jesus, ele era a obra do Deus Pai, e o Espírito Santo, ele era a obra de Jesus. Só que, no entanto, essa doutrina herege oferecida por Ário foi corrigida pelo Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Então é justamente por isso que a gente vai tentar deixar de lado todas essas doutrinas que tentam sistematizar o Espírito Santo de Deus para que a gente venha entender a Santíssima Trindade. Todas essas doutrinas que venham, de forma sistemática, compreender e, colocar aquela questão da pneumatologia para a gente tentar entender o Espírito Santo de Deus. A gente não vai fazer dessa forma. Não significa que a gente vai ignorar todas as coisas que falam sobre a Santíssima Trindade, porque isso seria impossível quando a gente fala sobre o Espírito Santo de Deus. Mas a gente vai se ater apenas na Bíblia e somente na Bíblia e tentá-la entender de forma simples e que esse entendimento possa de alguma forma ser relevante para a nossa vida. Que esse entendimento simples de alguma forma a gente possa sair daqui com ele vivendo dentro do nosso coração. Esse é o meu maior objetivo com essa série, esse é o meu maior propósito. E o terceiro e último
terceira e última consideração que eu quero fazer para vocês, antes de a gente entrar, é sobre o nome da série. Nome, Ruá. O nome da série. Esse Ruá, no hebraico do Antigo Testamento, ele aparece já no 2º versículo da Bíblia Sagrada. E ele não significa necessariamente Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor. Ele, quando aparece no 2º versículo da Bíblia Sagrada, que o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas, ele aparece acompanhado da palavra Elohim, que significa Deus. Então, diversas vezes, quando a ocorrência dessa palavra aparece no hebraico do Antigo Testamento, é muito importante a gente entender que não necessariamente ela vai estar se referindo... Obrigado, irmã Maria Emília. Não necessariamente vai estar se referindo ao Espírito Santo de Deus. Porque o ruá sozinho, ele pode significar espírito, fôlego, brisa, vento, respiração, espírito de um homem, espírito de sabedoria, espírito de ciúmes, espírito maligno. E é exatamente por isso que a gente deve entender que, olha, ruá sozinho não significa Espírito Santo de Deus. Se a gente quiser falar sobre o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ou o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, ou até mesmo, como eu falei, no Espírito do Senhor, como está escrito lá no profeta Isaías, na forma, inclusive como o próprio Lucas descreve, que Jesus citou, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Se for dessa forma, normalmente, vai estar escrito basicamente assim, olha, Ruá HaKodesh, Espírito, o Santo, Ruá Yavé, Espírito do Senhor, Ruá Elohim, Espírito de Deus. O hebraico é da direita para a esquerda, então Ruá são sempre essas 3 palavrinhas menores. Então, assim, o meu conhecimento e a pronúncia sobre essas línguas, eu sou péssimo, tá? Eu sou péssimo de pronúncia, seja ela no hebraico ou no grego. Mas essas informações é apenas a título de informação, para que a gente entenda o porquê que a gente utilizou Ruá e não utilizou, então, o Ruá Yavé ou Ruá Elohim. É porque a pronúncia é muito mais simples quando a gente fala só Ruá, né? Muito mais simples. Então, por isso que a gente utilizou apenas Ruá. Mas é importante vocês entenderem que Ruá apenas não necessariamente se refere ao Espírito Santo ou ao Espírito de Deus, tá bom? Eu acho muito importante a gente compreender o que os hebreus pensavam sobre esse Espírito Santo de Deus. Logo no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, a Bíblia fala que quando Deus veio visitar Adão no jardim, ele veio no ruá do dia, na brisa do dia, na calmaria do dia, na tranquilidade do dia. E lá no livro de Êxodo, quando conta que Moisés estava retirando o povo, libertando o povo do Egito, e de repente o povo se encontrou numa situação onde eles tinham na frente dele o mar, e atrás o exército de Faraó. E a Bíblia fala que Deus soprou o seu ruá forte, de forma que abriu ali a água e o povo pôde passar em terra seca. Então, da mesma forma que esse ruá é um vento calmo, tranquilo, um vento da brisa do dia, ele também pode ser o vento forte de Deus que soprou sobre o Mar Vermelho e abriu daquela forma avassaladora. E é interessante que na narrativa do dilúvio, além dessas questões do vento, do espírito, né, da questão do vento ou da brisa, ou do vento forte, a gente vê na narrativa do dilúvio que esse espírito, esse ruá de Deus, ele está presente em praticamente tudo aquilo que vive, tudo aquilo que respira. E Moisés tinha esse entendimento. Tanto que quando Moisés vai orar para Deus na rebelião de Corá, Datã e Abirão, Arão se ajoelham a Deus e eles falam assim, ó Espírito, Deus que dá vida a toda a carne. E em algumas traduções mais fiel, ele fala assim, Deus, o Deus do Espírito, Deus do ruá de toda a carne. Então o próprio Moisés entendia que esse Espírito de alguma forma está em tudo aquilo que vive, tudo aquilo que respira, em todos os animais. O salmista, por exemplo, de uma forma mais poética e de uma forma mais romântica, enquanto ele... Eu tenho que tomar cuidado aqui para não cair, né? O salmista, de uma forma mais poética e de uma forma mais romântica, quando ele vem descrevendo a criação de Deus, falando que Deus fez tudo com as suas mãos, e aí ele começa a falar sobre os animais marinhos, os animais terrestres, os animais que voam. De repente, quando ele chega no final do seu pensamento, no final daquilo que ele está querendo dizer para a gente, olha como é que ele fala, que coisa impressionante. Ele diz assim, olha, todos eles esperam em ti, toda a criação espera em ti, tudo espera em ti, as árvores, as plantas, tudo praticamente espera em ti, Senhor, para que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o ruá, o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu ruá, eles são criados e renovas a face da terra.
Que impressionante a forma como o salmista coloca para a gente. Cada fruta que amadurece, cada folha que desabrocha, tudo depende do ruá de Deus, do Espírito Santo de Deus. Está presente e sustenta praticamente toda a criação. Mas os hebreus, é importante a gente entender. É importante a gente entender que além desse entendimento de que o Espírito do Senhor está sobre tudo, eles também compreendiam que o Espírito do Senhor estava de forma especial em algumas pessoas. Essa forma especial seria na forma de unção. O Espírito Santo de Deus dava legitimidade. O Espírito Santo de Deus dava autoridade para algumas pessoas em específico. Só que essa interação, essa forma do Espírito Santo vir de uma maneira especial, revestindo alguns líderes, era uma forma muito limitada e acontecia apenas com algumas pessoas no Antigo Testamento. Como, por exemplo, com Moisés, com Josué, com Gideão, com Jefté, com Samuel, com Davi, com Isaías, com Jeremias, com Joel, com Abacuque. Todos os profetas tinham o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito revelava coisas a esses profetas. E esses profetas revelavam a vontade de Deus para o povo. Mas nenhuma, preste atenção, essa informação é muito importante, mas absolutamente nenhuma manifestação do Espírito Santo de Deus em todo o Velho Testamento. E eu digo com a manifestação dele, eu me refiro a uma questão de unção, a uma questão, um revestimento sobre a vida de alguns homens, sobre profetas, enfim, líderes. Nenhuma manifestação do Espírito Santo de Deus se compara com a manifestação que teve Jesus Cristo. Nenhuma manifestação do Espírito de Deus no Antigo Testamento se compara com a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus Cristo. E é por isso que nessa série nós vamos considerar os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas gerais, os atos do Espírito Santo nos atos dos apóstolos, para a gente criar ou ter, não criar não, mas para a gente compreender uma ideia mais neotestamentária e mais completa do Espírito Santo. Quando eu digo completa, é porque é apenas em Jesus que toda a revelação do Deus Pai se torna disponível. E é somente no Espírito Santo que nós conseguimos compreender tudo aquilo a respeito da vida de Jesus Cristo. Então, quando eu digo completa, é porque é mais inerente à nossa realidade contextual, é mais inerente ao tempo em que vivemos. Então, não que nós iremos desprezar tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, mas nós vamos, de uma forma mais inteligente, mais madura, observar a partir da vida de Jesus como isso aconteceu. Sabe o que é interessante? Normalmente, eu não sei quanto tempo de conversão vocês têm, mas normalmente, quando a gente quer falar sobre o Espírito Santo de Deus, o texto clássico na Bíblia Sagrada, que a gente abre a nossa Bíblia, e a gente vai para Atos 2, no dia do Pentecostes, o dia do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, um dia sem precedentes, um dia realmente que mudou a história da humanidade, mudou a história da igreja. E a gente vai e começa a estudar, ou talvez, o Espírito Santo a partir desse dia. E a gente esquece que quem inaugura esse Espírito Santo na realidade é o próprio Cristo. E Lucas, olha que interessante, Lucas que escreveu o livro de Atos e maravilhosamente, com muita destreza, relatou ali coisas grandiosas a respeito da história da igreja. Lucas também escreveu o Evangelho de Lucas, um médico, ele também escreveu um relato a respeito da vida de Jesus. E um dos propósitos de Lucas é mostrar nesse Evangelho um pouco da fragilidade humana de Jesus Cristo, mostrar que Jesus era um homem simples, mostrar que Jesus teve um nascimento simples, mostrar que Jesus era um cara que tinha uma família. Esse era o propósito de Lucas. E por mostrar que Jesus também era homem, Lucas deixa bem claro que Jesus Cristo só realizou as coisas nas quais ele realizou por causa de uma questão, o Espírito Santo. Todo o Evangelho de Lucas, que tem a proposta, que tem o objetivo de mostrar que Jesus era homem, ele aponta para todas as maravilhas que Jesus fez, ele aponta sempre para o Espírito Santo de Deus. Olha que incrível, olha que incrível. De repente, isso está no Evangelho de Lucas, leiam que é fantástico. Às vezes é bom vocês pegarem a Bíblia e dar uma lida. Olha só, que interessante. O livro de Lucas, ele conta que o anjo apareceu para Maria, até com uma expressão bem engraçada. O anjo aparece para Maria e fala, salve agraciada, né? E ela fica amedrontada, ué, o que está acontecendo? Aí ele explica para ela que ela vai ter um filho, vai se chamar Jesus. E Maria fala, olha, como é possível? Eu sou virgem, como que eu vou ter um filho? E como que eu vou dar um nome para esse filho? Como que eu vou ter um filho? Aí o anjo fala para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Todo mundo sabe que Jesus veio de uma virgem, mas esse relato, esse momento onde o anjo revela para Maria que o Espírito Santo
que Jesus Cristo procede do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, é fantástico. Porque aquela doutrina que Ario pregava, que Jesus Cristo havia criado o Espírito Santo, já morre, porque a gente vê que o próprio Espírito Santo foi quem gerou Jesus. Aí então Jesus é gerado, Jesus é obra, Jesus procede do Espírito Santo. E aí o livro de Lucas, que quer mostrar que Jesus é cheio do Espírito Santo, ele diz que uma vez grávida, quando Maria estava grávida, ela decide visitar sua parente, chamada Isabel. E é interessante, porque Isabel ela estava gerando no seu ventre João Batista. E em Lucas capítulo 1, versículo 15, diz que esse João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E quando Maria chega na casa de Isabel, ela saúda Isabel, e a Bíblia relata que o bebê pulou no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E quando ela ficou cheia do Espírito Santo, ela profetiza e ela revela algumas coisas a respeito da identidade de Jesus. É onde ela expressa, onde ela fala aquela frase famosa que foi inclusive usada pela Igreja Católica na oração de Maria: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E depois disso ela fala assim: olha, de onde procede? Que privilégio é esse que a mãe do meu Senhor vem me visitar? Ela não teria como saber que Jesus Cristo era o Senhor dela se não fosse isso revelado pelo Espírito Santo. Cara, isso é fantástico. Jesus nem nasceu ainda e a gente já começa a ver um monte de Espírito Santo, um monte da unção, um monte da revelação, um monte da manifestação desse Espírito na vida de Jesus. Aí Jesus nasce, Jesus vai para o templo, como ordena a lei, no 8º dia, sua família, José e Maria, levam ele para o templo. E Lucas faz questão de falar que existia um homem chamado Simeão. Lucas faz questão de falar isso. Lê, está logo nos primeiros capítulos do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Um homem chamado Simeão, homem que era cheio do Espírito Santo. Havia sido revelado para ele que ele iria ver o Cristo e que ele não iria morrer sem ver o Cristo. E quando Jesus está lá no templo, a Bíblia fala que o Espírito Santo levou ele até o templo. Olha que interessante. E quando ele contempla o Salvador com seus olhos, esse mesmo Simeão profetiza e revela coisas a respeito de Jesus Cristo. E isso não poderia acontecer se não fosse por intermédio do Espírito Santo. Então veja comigo. Jesus, no seu 8º dia de vida, Maria já havia sido revelado para ela que o que dela procede era fruto do Espírito Santo. Isabel profetizou sobre Jesus e isso movida pelo Espírito Santo. Simeão, quando vê Jesus, fala várias coisas a respeito do Espírito Santo. E não acaba por aí. Lucas é fantástico. Lucas, a gente sabe que ele não foi discípulo físico de Jesus Cristo. Talvez ele não tenha conhecido Jesus Cristo. Ele sabia tudo quanto sabia pelo apóstolo Paulo e pelos outros apóstolos. Mas ele foi muito investigativo, ele procurou a fundo. E ele conta uma história que ele não teria como saber se Maria não tivesse contado essa história para ele. Ele conta uma história que Jesus, uma vez, quando tinha 12 anos, seus pais foram com ele até Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando eles saíram de viagem, voltaram de viagem, só quando chegaram em casa, um dia de viagem, se deram conta que Jesus tinha ficado para trás. Eles ficam desesperados. Falei, meu Deus, perdi o Cristo, perdi o Salvador de toda a vida. O que vai acontecer comigo? Nossa, caiu a casa para mim. Aí ela volta para Jerusalém desesperada. E ficam um dia praticamente procurando Jesus. Eles se perdem de Jesus por 3 dias e encontram Jesus no templo. Aí a Bíblia fala que os mestres ficavam espantados com a sabedoria de Jesus Cristo. E quando Maria e José vão repreender Jesus, espantosamente ele demonstra espanto. Ele fala assim, não saberia vocês que eu estaria aqui cuidando dos negócios do meu pai? Aí Maria, a Bíblia fala que Maria ia aguardando todas aquelas coisas no seu coração. Cara, Jesus, desde a sua infância, desde o seu nascimento, é obra completa do Espírito Santo. Agora, a questão mais importante não está apenas no Evangelho de Lucas, mas nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João revela uma coisa muito importante a respeito da vida de Jesus Cristo. E se nós estamos aqui numa série querendo aprender mais do Espírito Santo de Deus, é importante a gente prestar atenção nisso que o próprio João Batista fala, que está nos 4 evangelhos. Se você olhar os 4 evangelhos, nos 4 evangelhos, isso era muito importante, é uma informação muito importante. João Batista revela algo, ele diz: Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, se você quer se encher mais do Espírito Santo, se você quer ter mais do Espírito Santo, a primeira resposta para você é Jesus Cristo. A primeira resposta para você que quer mais do Espírito Santo é entender esse Espírito Santo a partir da vida de Jesus Cristo. Isso é interessantíssimo porque é uma harmonia tão perfeita que existe na Santíssima Trindade que a gente vê que Jesus Cristo é uma obra completa do Espírito Santo.
E esse Jesus Cristo é o que nos dá o Espírito Santo. Então percebam a comunhão que eles exercem entre si. Sabe, é uma coisa maravilhosa, muito bela, uma harmonia perfeita do nosso Deus. Isso é muito magnífico, na minha opinião. Isso é belo, muito belo. Depois desse episódio, todo mundo conhece onde Jesus é batizado. Jesus é batizado. Jesus recebe o Espírito Santo nesse momento. A Bíblia diz, é uma cena muito emblemática para a Santíssima Trindade. A Bíblia diz que dos céus veio uma voz, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como numa pomba e ungiu Jesus Cristo, desceu, revestiu Jesus. Ali naquele momento o próprio Cristo recebe uma unção especial do Espírito Santo, nos mostrando, sabe o quê? Que se o Logos encarnado, se o Deus encarnado, se o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo precisou da unção do Espírito Santo, quanto mais eu e você, precisamos muito da unção desse Espírito Santo. Aí a Bíblia fala que depois desse momento, que Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo, ele, a partir de então, Lucas faz questão de mostrar que é uma sucessão ininterrupta, permanente e não para por nenhum minuto. A Bíblia fala que no momento que Jesus saiu das águas, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto e sai do deserto cheio do Espírito Santo. Vai para Galiléia, mais precisamente na região de Nazaré, abre o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor, pneuma curios, está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí ele começa a expulsar demônios pelo Espírito Santo. Jesus começa a realizar milagres pelo Espírito Santo. As intenções maldosas do coração das pessoas era revelado para Jesus por intermédio do Espírito Santo. Jesus Cristo sabia quando uma confissão de alguém era verdadeira, era do Espírito Santo ou não era. A Bíblia fala em Mateus 16, que Jesus pergunta para eles: olha, o que as pessoas têm dito para mim? E Pedro de repente fala: olha, eu tenho dito que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus na hora reconhece que aquilo havia sido revelado pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus sabe quando o Espírito Santo agia e revelava algo para alguém, Jesus também sabia por intermédio do Espírito Santo. No mesmo capítulo 16, Pedro tenta advertir Jesus pela morte dele e Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabe quando algo procede ou também não procede do Espírito Santo. E esse Jesus é cheio do Espírito Santo, completamente cheio do Espírito Santo. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente tem que entender que Jesus, a vida de Jesus homem, era uma constante manifestação do Espírito Santo de Deus. A gente sabe quando alguém é cheio do Espírito Santo. E devia ser realmente maravilhoso andar com Jesus e ver aquele Espírito de Deus transbordando da vida de Jesus. Devia ser muito maravilhoso andar pelas ruas com Jesus e ver que dele saía poder quando as pessoas encostavam nas vestes dele. Sabe, era muito interessante olhar como esse Jesus Cristo tinha o Espírito Santo de uma forma extraordinária na sua vida. Mas o Evangelho de Lucas, ele fala sobre isso, mas ele não fala muito sobre aquilo que Jesus falou sobre o Espírito Santo. E eu acredito que seria muito importante a gente saber aquilo que Jesus Cristo falou do Espírito Santo. Sabe, se a gente quer uma opinião de um bom pai, a gente procura um bom pai porque ele é perito nisso. Se a gente quer uma opinião de como ser mãe, a gente procura uma boa mãe, porque ela vai ser perita nisso. A gente quer uma opinião de um administrador, a gente procura um administrador bom, que nos dê uma opinião, para que nos ajude. E da mesma forma, se a gente quer saber mais do Espírito Santo de Deus, sabe qual é a pessoa ideal para fazer isso para a gente? Quem? Jesus. Jesus é a pessoa ideal para falar isso para a gente. E é no Evangelho de João que a gente vai entrar nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu adoro ler o Evangelho de João, eu amo ler o Evangelho de João, porque era uma pessoa muito próxima a Jesus Cristo. E mais ou menos 90% do conteúdo do Evangelho de João não tem nos evangelhos sinóticos, não tem em Mateus, Marcos e Lucas, é conteúdo exclusivo. E ele foca, a partir do capítulo 12, numa reunião mais íntima de Jesus com seus discípulos. E é importante a gente saber que nessa reunião mais íntima, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, além de lavar os pés, diz que alguém ia trair ele. Então, o clima nessa reunião, onde Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, era um clima meio pesado, porque alguém ia trair ele. Alguém que estava sentado na mesa de Jesus ia trair ele, então o clima era de tristeza. Só que é importante a gente entender que Jesus Cristo, quando ele explica algumas coisas importantes sobre o Espírito Santo, e é isso que eu quero que vocês entendam hoje, quando esse Jesus Cristo se propõe a explicar, tinha uma confusão enorme no ar. Uma confusão enorme. Jesus explica o Espírito Santo, basicamente, para tentar resolver uma
um nó enorme na cabeça dos discípulos. É como, não sei se vocês já brincaram de quebra-cabeça. Sabe quando a gente pega um quebra-cabeça? Ele vem desmontado, óbvio, né? A gente abre ele assim, de repente fica tudo jogado no chão. E a gente não sabe nem por onde começar quando a gente abre um quebra-cabeça. E aí a gente vai montando as peças. E gradualmente, conforme a gente vai montando as peças, a gente vai vendo as imagens se formando, a gente vai entendendo as coisas. E eu tenho certeza que com os discípulos foi mais ou menos assim. Jesus Cristo começa a falar de algo e eles não começam a entender. E aí Jesus Cristo começa a tentar melhorar, mas na verdade ele só atrapalha. E aí quando ele tenta, agora vocês entenderam? Não, ainda não entendemos. Então tudo bem, um dia talvez vocês vão entender. É mais ou menos assim que Jesus faz. Mas para que a gente entenda isso de uma forma muito simples, vamos entender a confusão que estava na cabeça dos discípulos. Tá? Então lembra, um momento de tristeza, não vou cair, Espírito Santo me ajuda aí. Momento de tristeza, Jesus fala para os seus discípulos: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus agora, lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Ai, Jesus, como assim a gente não pode ir para onde você vai? A gente quer muito estar perto de você porque você é a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Como que você vai para um lugar onde a gente não sabe para onde você vai? Não faz isso com a gente. Aí Jesus começa a falar: olha, eu vou para a casa do meu pai preparar uma morada, para que a gente esteja junto sempre. É o que Jesus fala. Eu vou para a casa do meu pai preparar uma morada para que a gente esteja junto para sempre. Mas tem um detalhe. Eu acredito que quando eles começam então se Jesus foi para a casa do pai dele, lá acho que a gente não pode ir. Jesus decide, sabe quando a gente abre o quebra-cabeça, ele está todo espalhado, só que às vezes a gente antes de desmontar, a gente quer espalhar mais ainda, sabe? Que a gente faz assim, tipo, para dar graça, né? Vamos fazer difícil e tal, sei lá, um quebra-cabeça que a gente já desmontou várias vezes, a gente vai e espalha mais ainda. Eu acredito que nesse momento agora, com a próxima afirmação de Jesus, ele confunde mais ainda, porque ele falou: olha, onde eu vou, vocês não podem ir, e eu vou preparar um lugar na casa do meu pai. Mas, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tá, vamos lá, Jesus. A gente não pode ir, mas o caminho a gente conhece. Estranho isso. E Tomé, impacientemente, sem compreender nada, vai direto ao ponto e fala para Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? A não ser que você revelou só para os 3 preferidos, porque para mim eu não sei de nada. Eu sinceramente não sei onde é esse caminho. E eu não estou entendendo. Aí Jesus, sabe quando a gente conversa com alguém que é muito mais inteligente que a gente, e a gente fica com vergonha porque a gente não sabe nem o que dizer, que essa pessoa é tão inteligente, e a gente às vezes prefere ficar quieto, porque a Bíblia diz que é até um tolo, né? Se passa por um sábio quando em silêncio. E aí Jesus diz um negócio para complicar tudo. Ele diz assim: vocês não conhecem o caminho? Claro que conhecem. Por quê? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então tá, Jesus, vamos lá. Você está dizendo que você vai para a casa do seu pai e que a gente não pode ir, mas a gente conhece o caminho. Só que esse caminho, na verdade, é você mesmo. Então o caminho para onde você vai é você mesmo? Está muito difícil de compreender, Jesus. Aí Felipe, eu acredito que ele ficou meio indignado com a situação e meio que ele desiste de tentar entender aquilo que Jesus falou. E ele diz assim, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Sabe, eu não quero nem compreender se esse caminho para onde você vai é você mesmo, esse caminho. Só mostra-nos o Pai, a gente quer ver o Pai, a gente quer ver algo, a gente quer ver a glória de Deus, a gente quer ter algo palpável, a gente quer realmente sentir o poder de Deus, a gente quer poder ver alguma coisa, a gente quer poder tocar em alguma coisa, Jesus. Faz isso para a gente. Aí a Bíblia fala que Jesus ficou meio chateado com Felipe. Jesus fala assim, Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Que afronta é essa? Quem me vê, vê o Pai. Será que é por isso então, Jesus, que você falou que ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Porque quando você falou, eu achei que você tinha errado. Eu achei que era uma questão de português, uma questão gramática que estava errado ali, mas ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá bom. E aí depois disso, Jesus revela algo extraordinário. Ele fala assim: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus, uma pergunta. Tudo bem.
a gente entende que o Pai vive em você. A gente vê que o Pai vive em você. A gente crê que o Pai vive em você porque as manifestações de poder que você realizou no seu ministério são extraordinárias. Mas nos mostra, Jesus, como isso é possível. Como é possível que o Pai viva dentro da gente? Ou que o Pai viva dentro de você? Nos mostra, Senhor, fala como isso é possível. Eu acredito que Jesus tenha olhado assim: Pedro, vocês creem em mim? Vocês creem que o Pai me enviou e que a obra que eu estou fazendo é a obra do Pai? Sim, nós cremos. Vocês me amam? Sim, nós te amamos. Vocês vão guardar os meus mandamentos? Porque se vocês creem em mim, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos? Sim, nós acreditamos em tudo isso. Então tá bom. Se vocês fizerem isso, se vocês crerem que o Pai me enviou, se vocês me amarem e se vocês guardarem os meus mandamentos, Jesus começa falando: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo porque não vê, nem o conhece, porque o mundo não gosta de se relacionar com aquilo que é invisível, e muito menos com aquilo que eles não conseguem compreender, porque é muito importante para a gente, muitas vezes, o aspecto físico. E Jesus está falando exatamente isso: olha, eu vou pedir ao Pai para que Ele mande para vocês o conselheiro. E sabe como que vai funcionar isso? Eu vou explicar para vocês. Vai funcionar exatamente assim, olha. Vocês o conhecem, esse Espírito. Aí Davi, eu não estou entendendo nada, está difícil, Jesus. Pois Ele vive com vocês. Sim, Ele vive com vocês. Ele está com vocês o tempo inteiro. Eu sou esse Espírito, Ele vive com vocês. Vocês puderam tocar nesse Espírito, vocês puderam contemplar com seus olhos aquilo que Ele fez, vocês puderam contemplar tudo isso. E essa realidade física, material, estava presente com vocês o tempo inteiro. Então Ele vive com vocês. Mas Ele estará em vocês. Ele não viverá mais com vocês. Pedro, você se lembra que por mais que a gente estivesse sempre junto, às vezes a gente se afastava. Tomé, por mais que a gente andou bastante tempo junto, às vezes você ia resolver suas coisas e a gente se afastava. Mas agora a realidade é muito diferente, porque vocês conhecem, porque Ele andou com vocês. Mas agora existe uma realidade muito mais viva, verdadeira, que esse mesmo Pai que vive em mim vai estar em vocês, e vai ser eu estando em vocês. Aí Jesus começa a falar isso várias vezes. Ele diz assim: olha, aquele que me ama obedece às minhas palavras e eu me revelarei a ele. Aquele que me ama obedece às minhas palavras e eu, o Pai, faremos morada nele. E essa talvez seja a realidade mais extraordinária do cristianismo. A realidade onde o Deus Pai vive dentro da gente. A realidade onde o Deus Pai vive dentro de mim. Isso é fantástico. Sabe, eu gosto de pensar que Deus é santo. E se Deus é santo, um Deus santo não pode simplesmente ter comunhão com o ímpio, porque isso corromperia a sua santidade. E Deus tem uma vontade enorme de se relacionar com a gente. E sabe o que Ele faz? Ele manda Jesus para nos santificar. Quando Jesus disse que iria preparar o lugar, Hebreus é mais específico em falar que Jesus foi se apresentar no real Santo dos Santos, no verdadeiro Santo dos Santos, não é uma mera representação da realidade, mas no verdadeiro Santo dos Santos, para se apresentar como um sacrifício perpétuo por todos os pecados. E uma vez que Jesus fez isso, Ele nos torna santo. E uma vez que Jesus nos torna santo, nós temos a oportunidade de receber esse Espírito dentro da gente. Ou seja, por mais que a gente tenha que crer em Jesus, amar Jesus, obedecer os mandamentos de Jesus, Ele vem habitar nele, porque Ele mesmo me santificou e te santificou. É por isso que Jesus explica da seguinte forma, Ele fala assim, olha, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, vou me apresentar no Santo dos Santos como sacrifício vivo, e todos vocês pela fé serão justificados, serão santificados, vocês serão santos, e por serem santos, o Espírito Santo poderá habitar em vocês. E essa é a maior realidade, e tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que o Pai fez através de mim, vocês vão poder fazer coisas ainda maiores, porque o Pai vive dentro de vocês, e isso é fantástico. Vocês estão me entendendo? Eu acredito que eles falaram mais ou menos, porque é meio difícil. É um pouco difícil. Por isso que Jesus fala isso, olha. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai,
Vocês em mim e eu em vocês. Jesus estava explicando que racionalmente é impossível compreender, mas espiritualmente a gente consegue receber. E então a gente consegue experimentar, mas a gente não consegue explicar, porque nem Jesus o pôde. Esse Espírito que é incompreensivelmente simples. A gente não tem que tentar entender a Santíssima Trindade. A gente só tem que se abrir para uma realidade presente, que o Espírito que estava sobre a vida de Jesus Cristo agora está sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer para receber? Só crer que a obra de Jesus é uma obra do Pai. Só amar Jesus e guardar os mandamentos de Jesus, e o Espírito vem e habita dentro de você. E não existe uma realidade mais incrível, indescritível, inexplicável do que o próprio Deus vivendo dentro da gente. Muitas vezes, a gente ignora essa realidade, porque tudo dentro da nossa cultura religiosa leva a gente a crer que o Espírito Santo ou que Deus está num lugar. A gente canta para que o Espírito Santo venha encher algum lugar, mas a gente se esquece que lá em João 7, Jesus falou assim: olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. Do seu interior, porque é algo que jorra de dentro para fora. Não é algo que eu preciso ver, não é algo que eu preciso tocar, porque ele é invisível. Mas ele é invisível, mas no entanto ele não é imperceptível, porque é a presença do próprio Deus Pai vivendo dentro de vocês. E isso é fantástico, E eu queria encerrar falando algo para vocês. Eu tenho 28 anos de idade e talvez quase 20 anos de conversão. E muitas vezes eu me esqueço dessa realidade que o Deus Pai vive dentro de mim. Muitas vezes eu me esqueço dessa realidade que o Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas, mora aqui dentro. E quando a gente compreende isso, a gente acorda com o ruar do Senhor, com o vento do Senhor falando no nosso ouvido. Quando a gente entende isso, a gente é cheio do Espírito Santo e a gente não tem vontade de levantar a mão só na igreja. A gente tem vontade de orar pelos mendigos lá fora, a gente tem vontade de fazer obra social, a gente tem vontade de fazer coisas ainda maiores que Jesus Cristo fez, porque aquilo que Jesus Cristo fez foi por intermédio do Espírito Santo. Eu quero orar com vocês. Se de alguma maneira, não importa quanto tempo você tem de conversão, porque eu tenho entendido melhor essa realidade nesses últimos dias. E eu orei para Deus, eu falei: Deus, me perdoa por ter desprezado isso por tanto tempo. Me perdoa porque tantas vezes eu falei aquilo que minha mente entendia e nunca falei aquilo que de fato teu Espírito fluía do meu interior. Me ajuda, Senhor, a todos os dias da minha vida andar no poder do teu Espírito, Senhor, no vento do teu Espírito, Pai, e não mais falar coisas que procedem da mente humana, mas coisas que procedem da sabedoria divina que vem do teu Espírito Santo. Se de alguma maneira você um dia desprezou essa realidade, ou se de alguma maneira você sequer sabia dessa realidade, que a maior beleza do cristianismo é que pela obra da cruz nós nos tornamos santos, e por nos tornarmos santos temos a oportunidade de receber o próprio Deus habitando dentro da gente. Se de alguma maneira você não sabia disso, eu também quero orar por você. E se de alguma maneira você quer que esse Espírito que vive dentro de você seja mais perceptível, porque ultimamente você está o vendo ou o percebendo de uma maneira imperceptível, eu também quero orar por você. Porque nós não podemos apagar esse Espírito. Jesus era uma pessoa que não apresentava nenhum tipo de resistência ao Espírito, por isso que ele era cheio do Espírito Santo. Por isso tudo aquilo que ele fez era por intermédio do Espírito Santo. A beleza de tudo isso, nós podemos ser iguais. Nós podemos fazer igual. Nós podemos receber de maneira igual como Jesus Cristo recebeu. Esse Espírito Santo é prometido a todos nós. Se de alguma maneira essa palavra te tocou e você quer perceber com mais constância